Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui na Expo Direto Cotrijal 2025 em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E eu falo agora com o André Debastiani, ele que é sócio-diretor da Agroconsult. Vamos entender um pouquinho com ele as expectativas para a safra de soja 24-25. André, seja muito bem-vindo. Olá, satisfação aqui poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito ao longo do Rally. O Rally que é um projeto que a gente percorre as principais regiões de produção agrícola do Brasil para fazer uma radiografia do que acontece em cada uma das regiões. E a gente vem ao longo do ano divulgando os dados, divulgando o que a gente está vendo no campo. E a gente está diante de uma safra exuberante, uma safra de mais de 170 milhões de toneladas, mas uma safra cheia de contrastes. Porque quando eu falo do centro-norte brasileiro, a gente vê vários estados aí batendo recordes de produtividade, como é o caso do Mato Grosso, como é o estado de Goiás, como é o estado da Bahia, estado de Minas, que tem um potencial produtivo bastante elevado. Porém, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, quando a gente olha para o sul do Mato Grosso do Sul, a gente tem situações bem distintas. O próprio Rio Grande do Sul vai colher aí menos de 16 milhões de toneladas, algo abaixo de 39 sacos por hectare de média. Mesma coisa que o Mato Grosso do Sul, que vai colher abaixo de 50 sacos, mesmo tendo o norte do estado participando de uma forma muito positiva. Então é uma safra de contrastes e é importante a gente entender isso, pois não basta dizer que temos uma safra recorde em termos de produção. Por isso que isso, inclusive, dá a impressão de que uma safra de recorde resolve todos os problemas. Sim, resolve o problema para quem está em regiões produzindo muito bem, mas para quando a gente olha para a situação aqui do Rio Grande do Sul, ela é diferente e vai exigir uma atenção de toda a cadeia muito maior para as condições do Estado. Você falou esse ponto da safra de contrastes, você trouxe na sua apresentação, inclusive, uma divisão muito clara do mapa, né, trazendo a questão do centro-norte do país de uma maneira e o centro-sul ali com perdas ali consideráveis. E outra frase que você falou durante a sua apresentação, André, que essa safra é uma safra endividada. Eu queria que você trouxesse a sua perspectiva para a audiência do Notícias Agrícolas sobre isso. Bom, a agricultura brasileira é uma agricultura alavancada. Para fazer agricultura você tem que tomar crédito e a gente depende de crédito externo. E isso acontece por duas razões. A primeira em função da grande expansão da agricultura ao longo dos últimos anos. Se a gente tomar como exemplo a soja, em 5 anos a gente cresceu a área plantada em 10 milhões de hectares. E para você fazer 1 hectare a mais, seja de conversão de pasto para agricultura, a gente tem uma série de investimentos, investimento em solo, investimento em máquinas, infraestrutura, em equipe, que custa caro e o produtor tomou dívida para conseguir fazer esse crescimento de área. E também a gente tem um cenário decorrente de quebras de safra, e daí talvez seja o exemplo mais claro, que é o do Rio Grande do Sul, que passa aí por uma série de quebras de safra e que também acabaram aumentando o endividamento. Então a gente se encontra justamente no momento em que o endividamento da agricultura é alto, e no momento que as taxas de juros são impeditivas. E você trouxe também uma perspectiva de 3, vamos dizer assim, níveis de produção aqui no Brasil esperados para a safra 2024-25, perdão. Uma de excelente, uma ali de bom, né, quase que ali um sinal amarelo, e uma do sinal vermelho, onde se encontra ali Rio Grande do Sul. Eu queria saber que você pudesse detalhar também um pouquinho desses estados e quais são as realidades climáticas e também de possibilidade de investimento, já que o acesso ao crédito aqui no Rio Grande do Sul também é um ponto muito sensível para essa safra. Bom, as condições, a gente fala muito que a gente divide o Brasil em 3 grandes regiões, aquelas que estão com produtividades recordes, que é o caso do Mato Grosso, estado de Goiás, Bahia, o próprio Maranhão está uma situação muito boa, Minas Gerais, que vão produzir safras recordes em termos de produtividade de soja. Existe um outro conjunto de estados, podemos falar aí do estado do Paraná, o próprio estado de São Paulo, o estado de Piauí, que tiveram alguns problemas ao longo da safra, não vão expressar seu potencial máximo, mas mesmo assim a gente considera que tem um bom potencial. E o terceiro grupo, daí sim, que a gente inclui o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, que foram as que tiveram perdas bastante grandes em termos de produção. Então é uma divisão mais simples, né? A gente até brinca que dá para traçar uma linha cruzando metade do Mato Grosso do Sul, deixando para baixo aí também o estado do Paraná, que é onde a gente teria essa linha divisória do centro-norte do Brasil, que teve uma condição climática muito favorável,
e do Centro-Sul com uma condição climática mais desafiadora. E como que a gente consegue encarar a questão da precificação da soja e também do milho, claro que também isso entra na conta, na decisão do produtor ali de manejar, né, o tamanho de área de soja e de milho que ele vai fazer. Como que você está vendo a questão da precificação aqui no Brasil nesse momento e daqui para frente? Safra de soja, safra de milho, subsequentes, como que a gente deve ver as áreas? Bom, falar de precificação tem inúmeras variáveis por trás, seja preço internacional, seja prêmio de exportação, seja câmbio, seja frete, tudo isso influencia no quanto que o produtor vai comercializar a sua soja, o seu milho no final. Agora, algo que a gente trouxe aqui muito para a discussão diz respeito dos fundamentos que fazem a precificação no mercado internacional. E basicamente a gente está olhando para quanto de soja a gente produz e quanto que a gente consome. Esse é um terceiro ano consecutivo no qual a gente produz mais do que a gente consome. E qualquer produto é assim, quando você tiver mais oferta, você vai ter pressão em termos de preço. E isso aconteceu porque o avanço em termos de área ao longo dos últimos anos e o potencial produtivo foi muito maior do que a capacidade de crescimento do consumo. Então temos sim um cenário ainda restritivo em termos de precificação no mercado internacional para a soja. Para milho o cenário é um pouco mais favorável, porque a gente já vê um cenário mais deficitário, tanto é que os preços de milho eles têm se sustentado ao longo do ano, diferente do que a gente tem visto para a soja. E motivado, inclusive, os norte-americanos a investirem um pouco mais nas áreas de milho, apesar deles já terem essa vocação, né, de plantar mais milho do que soja, mas a gente vê pelos relatórios do USDA que essa safra ela vai ser mais de milho do que de soja por lá. A gente começa a desenhar a safra 25-26. E dela começa pelo desenho de área de cada um dos países. E certamente existe uma tendência para o produtor americano produzir mais milho, plantar mais milho do que soja. Isso ajuda até a equilibrar esse balanço de oferta e demanda superavitário que a gente tem na soja. E daí a gente começa também o desdobramento disso para outros países, como é o caso da Argentina, como é o caso do Brasil, e que daí vai levar em consideração aspectos muito regionais. No caso da Argentina é possível que volte a área de milho também, em função do último ano ter reduzido. No Brasil, no último ano também, a gente reduziu a área de milho para plantar soja. Então, a gente imagina que muitas regiões, como é o caso do Rio Grande do Sul, volta a plantar um pouco mais de milho verão do que é o de soja. Diante de um cenário bastante ofertado, a gente imagina que não tenha uma grande expansão em termos de área, mas a gente tem que levar em consideração que algumas regiões estão produzindo bem, e isso está fazendo com que haja uma injeção de liquidez muito grande no campo, e sim, vamos ver alguns produtores investindo mais para essa próxima safra. Agora falando de geopolítica, inclusive, André, a gente tem uma guerra comercial em curso, principalmente Estados Unidos e China. Trump deu aquela recuada, né, aquele morde-a-sopra em relação ao Canadá, em relação ao México. Fala brevemente sobre o Brasil, mas não de forma clara. Eu queria saber, em relação à soja, de que forma o Brasil pode se beneficiar ou se prejudicar nisso? E aí quando a gente coloca a Argentina em jogo com retenções e Javier Milei, queria que você trouxesse essa colcha de retalhos costuradinha para a audiência do Notícias. Bom, vamos lá, de uma forma muito breve também aqui, porque é um assunto que tem vários desdobramentos. Mas quando a gente olha principalmente para a relação entre Estados Unidos e China, e agora com também imposição de tarifas por parte da China, a gente vê de fato uma oportunidade para o Brasil para colocar mais soja no mercado internacional. Dá para crescer muito a nossa exportação? Não tem tanto espaço assim. Mas caso a gente veja um cenário de guerra, indo para uma fase mais aguda, sim, a gente começa a ter benefícios, principalmente em termos de prêmio de exportação, que é o cenário que a gente vivenciou lá em 2018, no primeiro cenário de guerra, no qual o Brasil foi beneficiado por conta de prêmio, porque é importante salientar que quando a gente fala em uma guerra comercial como essa, isso gera um impacto negativo em termos de preços no mercado internacional. Mas a composição final para o brasileiro, ela pode sim ser positiva. Devemos apostar todas as nossas fichas aí? Não, porque existe aí um cenário talvez muito diferente do que a gente viveu lá atrás, inclusive já com o Brasil com uma participação muito maior no mercado chinês. Então, tem uma série de variáveis que a gente vai ter que acompanhar e ver quais vão ser os desdobramentos em termos de preços.
Aí então, André Debastiani trazendo um overview, né, uma visão macro das expectativas para a safra de soja brasileira 24-25, trouxe também perspectivas internacionais. E você, produtor rural, claro, tome as suas melhores decisões baseadas, portanto, numa coletividade de informações. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas é informação agro relevante e conectada.